o mais importante, Diego, nessa construção da jornada de uma empresa para ser vendida, ela tem que demonstrar a capacidade de crescimento. Ela é escalável? Ela é escalonável? Qual que é a característica dela? Quando tem um processo definido, você consegue transitar o crescimento da empresa. Uhum. Além disso, quando você olha uma capacidade de valor de uma empresa, se você tem tudo definido, automaticamente você replica para lugares, que no caso as franquias são elaboradas assim. A riqueza oculta da nova economia. O equity é o que torna a sua empresa interessante para o mercado comprar. Sejam todos muito bem-vindos ao mais um episódio do HiPod, o podcast da nova economia. E hoje o assunto é literalmente a nova economia. O equity, essa riqueza que sua empresa tem, muitas vezes oculta, que com certeza pode ser o diferencial da trajetória da sua empresa. E eu estou aqui com o Rogério para a gente bater um papo. E aí, Rogério, Beleza? tá pronto para falar desse assunto aí? Muito Pronto. importante. Porque o assunto de hoje é empresas orientadas ao equity. Vamos pensar um pouco o que as empresas de fato precisam fazer para elevar o valuation, ter mais valor de mercado, se organizar diferente. Tudo que o equity, tudo que você, quando a gente fala de empresas orientadas ao equity, pode ser desdobrado, né, Rogério? Ah, muito, né, Diego? O mais importante na verdade, a, a elevação do nível intelectual, né? A elevação da consciência empresarial para que seja possível a compreensão desse tão famoso agora, né? Equity. Tá. Então, E assim, a gente tem duas referências gigantescas que falam de equity no Brasil, vão dar as honras para ele, Flávio Augusto e João Kepler. Um deles eu trouxe um livro aqui, já vou deixar a dica do livro aqui, Rogério. O Poder do Equity. Câmera central aqui, Tiagão. Dá um zoom aí. Muito importante esse bate-papo, Rogério. E eu acho que é bem um bate-papo mesmo, porque toda vez que a gente vai falar de equity, ô Rogério, a gente tem várias coisas que compõem a definição do equity. E ao longo dessa nossa trajetória, que de fato posso dizer que a nossa trajetória nos últimos anos da nova economia é formar empresas orientadas ao equity. o equity. E esses dias eu vi uma definição que eu gostei muito, cara. Eu até falei na abertura, e eu vou começar por aí. Vamos falar um pouco, vamos começar a conceituar o que é o equity aqui pra galera. E eu ouvi uma definição que eu achei muito relevante, cara. O equity de uma empresa é o que a torna interessante para o mercado comprar. Legal Boa, essa definição? O muito boa. que você acha disso? Faz sentido, Diego, mas eu complementaria que é o valor da empresa, é o valor percebido pelo mercado. Esse é o equity. Boa. Não é o valor oriundo de caixa, desconto de caixa ou faturamento. Então, é o posicionamento da empresa perante o mercado que vai dar essa visão, essa possibilidade de fazer uma avaliação, né, determinar o valuation da empresa através do valor percebido do que o mercado exige, né. E aí a gente aí tem algumas premissas que realmente entregam esse valor, né. Rogério, mas assim, ó, eu fiz uma reflexão sobre um monte de coisa que eu tenho lido sobre equity. Aí eu queria trazer um ponto que eu queria discutir com você para ver se há uma concordância nossa nisso. Eu até trouxe aqui anotado. Ó, quando a gente fala de uma empresa orientada a equity, o comportamento desse empresário, e depois eu vou trazer um outro olhar também das startups, é uma empresa que a qualquer momento ela pode ser vendida para o mercado. Porque na economia tradicional, vamos lá, a gente fazia uma empresa talvez para se perpetuar. Você não organizava uma empresa pensando que daqui 5, 10 anos você poderia fazer uma saída dela, né? Que organizava? Na verdade, no tradicional nem se pensa nisso, né, Diego. Até hoje, né? Raramente o empresário tradicional ele pensa em vender a empresa, né. Ele nem ele é engraçado isso, porque ele não pensa em vender, mas também ele não pensa na sucessão, de forma correta, de forma séria, de forma Hum. estruturada.
entendeu? Então é mais grave do que a gente imagina, na verdade. É um detalhezinho, a venda ela tem várias dimensões, não é simplesmente a venda, né. Exatamente. Por isso que você fala quando a gente fala a empresa orientada ao equity, vamos traduzir? Empresa orientada à venda. Então, você imagina a seguinte situação: quando você tem lá, vou dar um exemplo aqui mais cotidiano do brasileiro. Você tem um carro usado, você precisa vender esse carro. Certo. O que que você faz? Você troca óleo, você faz uma revisão, você dá uma polida, não é isso? Você vê se está tudo certinho, para que o carro fique apresentável, para que ele tenha um valor realmente um pouquinho melhor do que o de mercado. Aí fala: "Ah, esse carro é único dono e não sei o que, não Você tem agrega risco". alguns valores. Exatamente. "Ah, não tem batida". Então, você prepara e nessa preparação você vai atrás de você cumpre vários itens, várias etapas de preparação desse veículo ou né, no caso agora o veículo, para que ele tenha um valor agregado superior ou valor realmente de mercado. A empresa, a mesma coisa. Entendeu? Então a empresa que é orientada ao equity, para ser vendida, ela tem que passar por algumas fases, ela tem que apresentar alguns KPIs, ela tem que ter um modelo de gestão direcionada a essa finalidade de venda no mercado, né. Então, geralmente, a empresa que é orientada ao equity desde o começo, que no caso das startups e depois algumas empresas também do modelo tradicional, porém com gestão ágil e gestão orientada ao equity, elas são as empresas mais. Elas são mais claras, elas são bem mais cuidadas, ela tem claro e tudo exposto de forma, sabe, que torne possível essa percepção de valor pelo mercado. Muito interessante. Mas assim, vamos olhar para a cabeça do fundador, né, vamos lá, porque todo mundo, toda empresa tem uma pessoa atrás, né, não existe uma empresa sem pessoas. É o Nesse con CPF, né. é, nesse contexto, eh, a cultura eu falo que o equity geralmente ele nasce de uma consciência empresarial, de uma cultura, né. Uhum, Então assim, ele nasceu, você trouxe os aspectos do equity, da contribuição dele organizacional. com certeza. Porque uma empresa orientada ao equity, desse ponto de vista organizacional, ela começa já a pensar no arcabouço jurídico, que compõe acordo de sócios, uma política muitas vezes de conformidade muito bem polida, compliance. Ele começa a ter olhares muito mais apurados que empresas tradicionais não teriam. Nós não perderíamos tempo na empresa tradicional. Quem pegou essa geração ainda, ou quem está com essas práticas, de olhar um arcabouço jurídico um tanto fineza, não sei se for quando for um problema, né, se fosse um problema, né, Rogério? Cara, tem muito ponto para ser visto, né. Você pega aí como é que tá a estrutura de processo dessa empresa, como que tá organizado societariamente, como é que tá esse acordo de sócio, se existe um acordo de sócio, que é um instrumento pouco conhecido na Uma economia mais nos tradicional. empresários mais tradicionais e tal. Tem também como é que tá esses KPIs, essas métricas estão claras, estão, né, de fácil acesso, né, tá claro para a empresa a coisa. E o mais importante, Diego, nessa construção da jornada de uma empresa para ser vendida, ela tem que demonstrar a capacidade de crescimento. Ela é escalável, ela é escalonável, qual que é a característica dela? Né, que esses pontos ele vai determinar o valuation, né, que na verdade esse valuation do equity ele é um valuation futuro trazido do presente, É, né, então você tem que demonstrar claramente como que tá, qual que vai ser o roadmap dela de crescimento, né, aí assim, ela gera. quando a gente pensa, tem muita gente que não é que confunde, mas confunde um pouco mesmo a questão do valuation e do equity. Quando a gente olha o equity em mercado, dentro desse contexto aí organizacional que nós falamos, é uma empresa que ela já se preocupa, inclusive com o que você falou de uma sucessão. Então ela se preocupa que seja uma sucessão executiva, não é sucessão de pai para os filhos. Uma empresa que tem a capacidade de fazer uma sucessão Estruturada, né, Diego. Uhum. estruturada por meio de uma governança de conselho, CEO profissional, executivo ou mesmo gerente. Sim, a gente fala de CEO, mas às vezes é um gerente, né, cara? Uhum. Quando tem um processo definido, você consegue transitar o crescimento da empresa. Uhum. Além disso, quando você olha uma capacidade de valor de uma empresa, se você tem tudo definido, automaticamente você replica para lugares
Que no caso as franquias são elaboradas assim. A franquia, se ela não tem um processo muito bem definido, ela não consegue gerar uma escala, correta? Correto, com Então as certeza. empresas tradicionais, a organização faz com que ela tenha uma capacidade de replicar, que geralmente não está ancorada apenas na cabeça do fundador, que é a Uhum. prática, eu acho que mais comum. Se o fundador, deixa a empresa, Rogério, a empresa perde tração, a empresa perde faturamento. Então ela é uma empresa que ela está atrelada diretamente a uma pessoa. E aí, isso já é uma empresa com baixo valor de mercado, com Sim, equity baixo. pessoalidade demais, né. Pessoalidade demais. Nesse contexto, o que que acontece? A máxima do empresário tradicional é aquela coisa de o olho do dono que engorda o gado. Esse 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 jargão é muito Esse comum, nós ouvimos nossa vida inteira. Cara, que crença limitante. Não que eu tô falando que seja fácil criar um processo de replicagem. Tem negócio que você entende que é muito delicado a ausência de uma persona. Só que se você entende que o seu negócio ele é muito delicado, você vai ter também é, um baixo teto de crescimento e é, consequentemente um equity baixo. eu acho, na minha opinião, é o seguinte, Diego, o eu não discordo totalmente do jargão aí, né, do que engorda o gado é o olho do O dono. olho do dono é que engorda o gado. É, porque na verdade, no início é isso, Não, é isso, né. né. Então é o fundador, é o DNA dele que está na empresa, então é ele que construiu aquela cultura, né, ele que construiu aquela empresa, e tal. Então esse fundador, o importante é saber que quando a empresa atingir uma amplitude, ele tem que sair. Ele tem que criar a estrutura de Ele sucessão. Vamos exatamente. chamar assim? Ele tem que profissionalizar, né. Porque o brasileiro o brasileiro ele é muito arrojado, né, Diego. Muito. Hoje o brasileiro ele abre um negócio, ele vai indo, ele nem não tem ideia do que tá do da vamos lá, nunca não fez nenhuma academia, né, não fez um curso de administração, um MBA de alguma coisa, às vezes a maioria não. Então ele começa um negócio, o negócio dá super certo, só que a hora que ele começa a crescer de verdade, se ele não sair da operação e passar para um conselho, ou chamar um conselho profissional, chamar um CEO profissional, ele não vai sair do lugar. Em que sentido? Essa empresa não vai ter valor, significativo em relação à equity, Olha que interessante, quando você entendeu? fala disso, para mim tá ligado diretamente à questão emocional, né. Ah, Porque apego, né? assim, ó, então, olha como que a cultura é muito importante. O cara, ele primeiro, para você levar uma empresa, que é outro fator também para um grande crescimento, muitas vezes você precisa trazer novos parceiros estratégicos ou até mesmo novos investidores ou sócios. O apego à construção, ele acaba criando um sentimento de dono de dono, que eu falo, de apego da empresa, e ele não começa a não largar, ele centraliza tanto aquela gestão de empresa, que ele começa no subconsciente dele entender que tudo que ele não tiver presente não vai dar certo. Cara, e assim, e aí tem vários outros fatores, né, Com Diego? certeza. É impressionante como esse apego à empresa, como se fosse um filho, né, não quer desmamar nunca. Você tem uma e nesses casos, sabe o que acontece também, Diego? Quando o fundador da empresa, ele é muito apegado, cara, maioria das vezes, tá, ele mistura que a finança pessoal com a da empresa, você entendeu? É, Ele as ele já práticas, né, não ele já não registra os ativos de maneira correta, porque tudo é dele. ele Ele tem faz essa leitura, entende? É tudo meu. ele acaba deixando passar muitos passivos, né, Sim, aí vai, tributários, nossa. etcétera. Então, ele tem um foco exclusivo no Sim, faturamento, tá. no caixa. Olha que interessante, Rogério. A gente está falando de um quesito de consciência
de uma empresa com bom valor de mercado. Aí a gente vem entender uma coisa, quando a gente fala uma empresa pronta para ser vendida, muitas vezes a pessoa fala: "Mas eu não", principalmente no começo, e culturalmente: "Ah, eu não quero vender minha empresa", e tá tudo bem, né, cada um faz o que quer da sua Não, vida. claro, ninguém tá, né, nesse Só que é o sentido. sedi o seguinte, quando você faz uma empresa orientada a equity, o ganho, mesmo que você não venda a empresa, são boas práticas empresariais, que levam a empresa com certeza com maior eficiência, e uma empresa de maior eficiência é uma empresa de maior ganho. Então, nós trouxemos um ponto das vantagens de uma empresa ser orientada ao equity e ter mais valor de mercado, tá? Então, eu não quero vender, mas se um dia você resolver vender, Rogério, ela está pronta para ser vendida, ela não vai ser um emaranhado de fio. Segundo, essa empresa ela vai ter mais eficiência. Se ela é orientada a equity, ela tiver bons acordos de sócio, talvez você vai ter menos dor de cabeça na sua vida. Se ela tiver processos eficientes, processos escaláveis, você vai conseguir gerar mais caixa, porque você é mais eficiente. Mais eficiente é uma empresa que consegue fazer fluxo de caixa, olhar de forma organizada seus relatórios. Quantas vezes na economia tradicional você olhava relatório a cada 2 anos, às vezes, cara? Sempre tem umas lacunas Sim, porque se o caixa tá negligenciadas. positivo, Tá tudo bem, né. os caras vão tocando, entendeu. Mas é Então um é erro, uma né, vantagem, é uma né. vantagem. Agora assim, eu queria chamar a atenção, Diego, para que, às vezes a gente fica falando aqui para nossa audiência sobre equity. Boa, Eu queria tangibilizar isso. boa, isso aí. Eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, a gente tem um empresário que ele fica 30 anos, e nesses 30 anos do seu negócio tradicional, por que que a gente bate tanto nessa tecla? Vem para a nova economia, ouça o que a gente está falando, procure estudar, e tenta circular nisso, porque o que a gente busca, na verdade, é uma prosperidade plena, correto? Correto. Então tá, prosperidade plena significa você ter atenção para sua família, você ter qualidade de vida, você ter saúde, você poder gozar os prazeres que o dinheiro pode proporcionar, Ponto. certo? Tá, só que o cara trabalha 30 anos para ele conquistar alguma coisa, tá? Naquele fluxo, Naquele fluxo. Então tá, o cara trabalhou 30 anos, ele foi um cara bem-sucedido, ele ele conseguiu somar entre caixa, imóvel, acumular riqueza, vamos dizer assim. Vou dar um exemplo aqui, ele acumulou R$ 50 milhões, 30 anos. bem-sucedido. Bem-sucedido, tá tudo bem. O cara tem uma renda mensal boa, tem lá 50 milhões em imóveis, isso, aquilo. Teoricamente, aí é um cara de sucesso. Pô, maravilha, parabéns inclusive, né. Há 30 anos atrás, o cara sair da onde É, saiu e isso e isso chegar, e existe muita gente nesse lugar. Só que é o seguinte, agora quando você vem para a nova economia, por isso que eu queria dar esse exemplo para a pessoa tangibilizar isso. Quando você vem para a nova economia, você abre uma startup ou você começa a administrar a sua empresa tradicional no modelo, orientado ao equity, que é tudo isso que a gente falou agora. Essa empresa, ela pode ter um valuation de 100, 200, 300 milhões. ou mesmo 50 em menos tempo. Ô louco. Então a gente vê, você sabe disso, a gente vê muito acontecer, uma startup de 5 anos ser vendida por 100 milhões, por 30 milhões, por 110 milhões, a gente já viu isso acontecer, por 300 milhões, uma startup de 5 anos. Então, o Então, que eu quero dizer com isso? reduz o tempo. Reduz o tempo. E assim, o empresário, independente se ele está no tradicional ou não, ou mesmo aqueles que já estão surfando na onda da nova economia, tem que dar atenção para isso. Tem que dar atenção e tem que orientar sim a sua empresa ao equity. Porque isso aí é você remir tempo, e tempo é vida, tá. Por que que eu vou trabalhar 30 anos para conquistar 50 milhões, nesse exemplo que eu estou dando, se eu posso conquistar ele com 5 anos? Que seja com 10, com 15, é a metade. Você entende a importância dessa matéria, a Muito importância bom. desse tema? Muito bom esse ponto de vista, cara. E eu vou trazer um outro ponto de vista, assim, que é uma coisa de maturidade de vida, cara. Tem uma coisa que eu até falei esses tempos dando uma palestra sobre isso, Rogério. É, cara, uma coisa é 10 anos de empresa, outra coisa é 20, outra coisa é 30, cara. Nossa, A vida ela te cobra, a vida ela faz você mudar seu propósito.
você não é o mesmo cara de 10 anos atrás, às vezes você já começou a ter querer ter um outro posicionamento na empresa. Com E se certeza. você não trabalhou isso, uma empresa orientada ao equity, que você tem uma capacidade de trânsito, você pode sair de um papel de chefe, de líder, de gerente ou de CEO, que nós falamos muito bem hoje, e passar para um papel mais de conselheiro, um pouco mais em cima e colocar um cara com mais gás que Com mais você, energia, né, mais energia, às energia vezes vital inclusive. vital, às É. vezes intelectual, ou com mais disposição. Ah, pô, eu mantenho minha disposição. Porra, mas será que a sua disposição naquele momento não pode ser para aconselhar aquele mais jovem? Claro, claro. Mas o que Você que fica você é mais sábio, né, Diego? então, mas o que que acontece? Quando o cara quer ter essa transição, que ele dá esse baque, que eu vou te falar, experiência é o que eu vejo cotidianamente. E eu acredito que pode ter sido com você também. E Rogério, eu quero dar uma mudança de carreira ou eu quero dar uma tirada no pé. Tira o pé, o que que acontece com a empresa? Embica. Indica. Porque hora que doeu no calo, ele quis tomar atitude, só que demora você a organizar a casa. Porque organizar a casa é conhecimento, cultura, questão de consciência. Então Nossa, você vai ter que fazer essa trajetória que ela para dá fazer uma um pedalada, dar né, uma Diego? pedalada, Uhum. para que não seja em detrimento à empresa. Porque às vezes uma mudança, uma sucessão muito drástica custa do mesmo jeito. Ah, eu vou contratar alguém, você contrata o melhor cara do mundo, ele não vai fazer igual você. Suas práticas já são consolidadas. Mas se você nascer orientada e construindo essa sua futura saída, se você quiser sair, você Isso tem é a muito legal. oportunidade. Isso é muito legal. Eu vejo muito esse lado, porque a vida ela cobra algumas inflexões, Rogério, e algumas vontades que você tem que ter domínio sobre a empresa. Eu falei esses tempo que eu falei, mas eu acho que eu falei mais da dor da minha barriga mesmo, é engraçado. Eu falei assim: "Cara, você já não parou pra pensar e falou que você não quis dar uma mudada de carreira? Do nada, assim, que você falou: 'Pô, eu cheguei até aqui, eu quero viver o novo'". Aí você entendeu que a empresa é dona de você e você não é dona dela? É, você é Porque se você sair dela, você não se você sair dela, ela quebrar, você acaba ela depende de você, então ela te manda, ela te não, comanda. com certeza. Aí sabe o que isso aí vira, Diego? Gaiola de ouro. Puta, aí é foda. É, mãe, você acha que você tá preso dentro de uma gaiola de ouro, né. A empresa tá faturando, é que te leva a isso, te leva a que te dá aquilo, mas ela tá te prendendo, né, tá te limitando, tá tirando sua força vital. Você Se acha você já que tá lá há 20, 30 anos nessa empresa, você acha que tem o como cara evitar. você acha que a maioria dos empresários, ele acaba tendo uma vontade de fazer uma transição de carreira ou investir em outras coisas, ou dar uma tirada do pé e não tira, porque tem uma responsabilidade em casa, sobre a Exato, é empresa? Você acha que ela pesado, ele colocou tudo nas costas, né, Diego. colocou. Aí foi acumulando mochilinha, né. É, e arrancar aquilo é difícil, hein, cara. Exatamente. Então: "Ah, não, esse processo aqui eu mesmo faço porque fulano não fez direito". Quando o cara vê, ele tá resolvendo coisa do Hum. cafezinho, cara, É muito, muito comum, cara. entendeu. E aí isso ele acostuma e vai indo com isso, acha porque no começo tem energia, né, É, energia e vai no fluxo, né, vai cara, no você nem fluxo, vê, você vai lógico, vai. empurrando. E o engraçado é que quando você E tá orienta tudo bem, equity porque alguns anos atrás não tinha tanta essa informação, né. não, então, Então a gente vem falando, parece que é um tema novo, e outra coisa, parece às vezes eu via muita gente falando, nós não estamos falando assim, as pessoas falam: "Pô, você do jeito que você fala parece que é fácil gerir uma empresa", mas a gente entende muito bem que é uma dificuldade, a gente está falando sobre isso hoje. Pô, você tem que ficar no estratégico da empresa. não Às é tão vezes, é fácil falar de fora, né, mas pequenas atitudes, e se você orientar isso a um cenário aí de 3 anos de mudança, sim, não significa que você tem que sair da empresa, né. não, e nem ser da noite para o dia. Vamos Sim, pensar um tem cenário de 3 anos, você começar a construir o 3 anos à sim, frente, em 3 anos eu acho que a pessoa consegue pode criar uma virar as mudança. costas para a empresa, né. Não pode. É, fica no conselho, participa, cuida, Então, né. mas Só e que aí você tem culturalmente você tem que entender um conselho, né, é por isso que orienta você tem que entender que é um conselho, vai, às vezes, te aconselhar em coisas que você não quer ouvir. isso é muito bom, Isso é muito bom, mas isso é isso é uma muito bom. maturidade cultural, tá. Por É, isso que mas quando passa orienta por equity, você passa por acaba pa mudando é seu isso, conceito, passa né. por desapego, passa por humildade, passa por resiliência, né. Porque é um processo completamente diferente, né, Diego.
Ó, então, para a gente virar esse jogo e abrir uma outra aba aqui no equity, Rogério, nós entendemos então, para a gente fechar esse assunto, ver se você concorda, que Uhum. uma empresa orientada ao equity, ela já tem de cara um ganho, De que cara, é se organizar, eficiência, que eficiência, seja para ser vendida, que o mercado ela vai valer processo mais, definido, né, de processo, gestão, governança. governança, sucessão, proteção de dados, que hoje é muito latente. Então vamos pensar que é uma empresa organizado, um brinco, a gente fala: "Cara, a empresa é clean". Cara, eu me atrevo a dizer o seguinte, Diego, para quem está nos assistindo, uma empresa que tem a governança definida, a parte societária bem definida, clara, né, eh, um produto já validado, capacidade de escala clara, testada, rodando, fatura eu vou dar um exemplo, faturando, sei lá, vamos colocar aí um faturamento pequeno de, sei lá, 50.000 mês? 600.000 no ano, Tá bom. né, meio milhão por ano. Aí você pega uma empresa tradicional que está faturando 12 milhões. Essa empresa de 600 mil ano, Pode valer com mais. todos esses KPIs aqui, grande chance dela valer mais que essa, que fatura 10 milhões. Isso é quase inexplicável para quem não conhece uma Exatamente, empresa mas é uma orientada ao realidade. eu Então, eu e eu aqui você tem 10 milhões de faturamento, uma folha de cem colaboradores, um prédio de 2.000 metros quadrados, e aqui você tem uma sala com 3, 4 funcionários no máximo, e uma empresa que fatura só, entre aspas, comparada a 10 milhões, meio milhão, ano, só que essa empresa vale 100 milhões. é É muito louco. E é realidade, a gente vê isso acontecer todos os dias. engraçado assim, Rogério, que eu acho que a gente pode entrar nesse assunto, até guardar esse assunto para eu abrir um outro, Uhum. que é a cultura startup de ser, né, cara? E a importância desse Isso é startup, pensamento que as exatamente. startups têm, Uhum, que elas de fato, elas trazem riquezas ocultas uhum. para a nova economia tradicional, que ela consegue enxergar o verdadeiro valor que ela tem, além do fluxo do que ela gera de caixa, além do que ela entrega hoje de produto, ela consegue ver o entorno, valores que ela consegue criar, que também é o equity. Mas antes disso, antes da gente entrar na startup, eu tenho até anotado, eu queria trazer um outro comportamento de empresas para a gente nós fechamos essa janela, um outro comportamento de empresas orientada ao equity, que são empresas que nascem com a expectativa de ser vendida mesmo, Rogério. Sim, sim. Então eu já estou construindo minha empresa para ser vendida. Isso é uma prática cada dia mais clara e hoje eu vejo, cara, assim, eu não sei se é a sua percepção, eu Ele é vejo um uma ativo, né? então isso, eu ia usar essa palavra. Eu vejo uma empresa como ativo, eu não vejo mais como um bem, eu construí um filho. Um filho é meu filho lá na minha casa, minha esposa. Minha empresa é um ativo que eu cuido, Exato. que ela tem propósito, tem meus valores ali, mas ela não nunca vai deixar de ser um ativo. E aí ela é construída já para ser vendida. Então, eu coloquei alguns aspectos que eu deixei até anotado aqui. Eu já faço uma empresa orientada ao equity, então eu já crio uma vantagem competitiva do meu maior concorrente que pode me comprar. Uma lacuna que ele deixa, Exato. alguma vantagem que ele vai ter que fazer no momento, que ele ainda não está fazendo, talvez ele é um puta empresa muito grande, não Uhum. dá tempo de construir tudo, né, que é aquela máxima do jet ski, do transatlântico, né, que é Uhum. aquela tese do iFood. Puta, a empresa é grande, então você cria um mini jet ski ali, ao invés dela fazer essa curva, ela compra você. Exatamente. Então, as empresas orientadas a equity, primeiro, ela vai mapear, quando ela nasce, ela está mapeando os seus principais futuros concorrentes, os maiores players de mercados e quais deles, ou mesmo de outra cadeia de valor, podem comprá-la. Olha que interessante. É bem Onde que isso. a gente fazia uma empresa já pensando que eu ia vender para fulano? Não tinha isso, né, Não Diego? tinha. Não Eu tinha tô isso. tentando lembrar quando eu fiz a minha Nunca primeira houve isso. empresa. Nunca houve isso, cara. E você sabe que hoje eu pensei, eu falei, cara, eu tive uma empresa tão boa para ser vendida num período, e eu não vendi. Eu poderia ter embalado ela, eu falei: "Meu Deus, por que que eu não sabia disso lá atrás?". Mas a questão é informação mesmo, né. Então, essa matéria ainda, É, apesar de não cara, ser nova, mas ela ainda é escassa aqui no nosso país, né, Diego? demais. Demais. Mas a gente tá
É, o papel desse tentando podcast, de outros, esses livros, isso né. aí, né, eu acho que está muito fácil a educação hoje E, nesse sentido. assim, Rogério, vamos lá, nessa quesito ainda de ser construída uma empresa o equity, vamos lá, nós mapeamos todas as nossas nossos concorrentes, cara. Uhum. E eu perce nós e a gente começa a perceber tecnologias ou vantagens de distribuição que você acaba ganhando, mesmo você sendo um player pequeno, Capilaridade, você distribuição ganhando regional. distribuição regional, capilaridade ou criando uma tecnologia complementar a um produto de um grande player, e começa a criar um branding direcionado a isso. Cara, Que eu vi outra estratégia de equity, eu estava estudando recentemente algumas estratégias, nós nascemos com essa cultura, mas eu vou falar que eu faço isso para o algoritmo bater na janela, ó, bater assim, na porta do meu parceiro e falar: "Cara, o que que esses caras estão fazendo?". exatamente. Isso aí, Diego, aí as coisas começam a se encontrar, Cara, né. parece aquela lei do universo, né, Então quântico, o né. que que acontece? A empresa orientada ao equity, ela tem obrigação de investir em branding, tecnologia e comunidade. Porque essas 3 juntas que vão chamar a atenção de um grande player, que isso tem valor para um transatlântico. De falar: "Cara, para mim fazer tudo isso que para mim criar comunidade, para mim fazer brand na hora dessa, com um spin-off ou um motor 2 é muito difícil, é muito moroso, e hoje não dá tempo. Então é melhor ele adquirir essas empresas que nasceram orientadas ao equity. Então o mercado hoje é um mercado Aquecido, muito né. aquecido nesse sentido. Então as empresas hoje que estão sendo já orientadas a equity e que estão fazendo bem a lição de casa, que é o brand, a criação de comunidade, elas com certeza Incomodando quem ela quer que compra. vão ser compradas. Sabe, Rogério, isso é Porque muito importante. Só complementando o que você falou, eu acho importante. O que que acontece? Tem uma questão na nova economia, nessa nova economia, esse momento que nós estamos vivendo. A gente está vendo IA, tecnologia, então o mundo está mudando numa velocidade absurda, né? absurdo. É assustadora. É assustador isso. Nesse contexto, cara, pensa comigo aí. As empresas orientadas ao equity nesse contexto, ela começa ela tem uma outra estratégia, Rogério, que ela traz parceiros, ela faz parcerias estratégicas com o seu futuro concorrente, que é aquela máxima da coopetição. Ao invés dele olhar o seu Uhum. parceiro como concorrente, ela vai lá, bate na porta e oferece o serviço já como estratégia de criar uma parceria para ela ser percebida para quem vai comprar ela. Ela não de cara oferece ela como venda como estratégia de empresa orientada a equity, ela faz uma parceria estratégica para ela desenvolver um trabalho, mostrar o seu valor e futuramente ela poder se oferecer ou ela sofrer o que nós chamamos, é uma aquisição, é um M&A, né? É Uhum. uma aquisição pelo quem um dia ela pensou que poderia comprá-la. Exatamente isso, tem que sem querer ser redundante, mas já sendo, é estratégia. E É essa estratégia estratégia. É nasce isso que eu queria, é uma no estratégia. nascimento, né, Hum. nasce já no DNA da empresa. É, Na literalmente no criação DNA. dela, né. Isso, Então, qual que é o literalmente. objetivo? Qual que é o roadmap dela? Ó, vou fazer isso, 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 tem que ser orientado assim, assim. Quem que são meus players que vão poder fazer essa competição Competição, né. ou vão me fazer ou vão me comprar, né. Então tendo isso bem definido, Diego, tem um valor percebido enorme dentro da comunidade de founders, tá, de fundos aí de VC. Bom, esse olhar para equity, assim, desse aspecto estratégico, é muito legal, porque faz com que o empresário, ele sempre vai estar com a cabeça erguida, olhando o movimento do mercado. Então ele naturalmente ele tem que ser um empresário antenado. Olha que Hum, interessante, cara, ele começa culturalmente a entender que ele não pode afundar a cabeça dele na operação, ou colar o umbigo no balcão uma apenas. doideira, Então, doideira. olha que curva de comportamento de um fundador de uma empresa, e ele começa a ter que olhar para o mercado para ver como que o mercado está, o que que é o que é que a concorrência dele qual é a estratégia que os grandes concorrentes dele estão fazendo, ou concorrentes ou parceiros do ecossistema, para que ele possa se comportar de acordo com aquele movimento. Isso é muito rico, né? Muito, muito.
Agora, Rogério, positivo, né. positivo. Agora, tem uma questão que eu acho que é um divisor de águas para os empresários começarem a entender esse assunto de forma mais suave, que é o equity. É participar do ecossistema de startups, se tornar um anjo investidor, cara. Cara, é a porta de entrada, eu diria, né, Diego. Cara, É eu pra eu poder também vejo assim. entender realmente o real valor de uma startup, né, socialmente dizendo, a potência de investimento, né, o ativo social que uma startup entrega, e através de um investidor anjo, né, que é diferente, né, Diego. Você está gerando capacidade produtiva, capital intelectual, é diferente do seu dinheiro parado num banco, né, gelado, Totalmente. né. Mas, eu diria mais, eu acho que e esse caminho, essa a quebrar essa bolha, como que ela acontece? É participando de ecossistemas através de você tem que buscar Investimento anjo, né, educação, cara? investimento anjo e tal. Inclusive, se você não sabe como fazer investimento anjo, participe da nossa imersão, né, jornada para o investidor, né. Aliás, depois, Thiago, você coloca aqui o nosso QR Code, nossa próxima imersão, porque eu acho que faz muito sentido, porque a educação é através da educação que nós vamos conseguir elevar a consciência empresarial. E através dessa elevação de consciência que você vai conseguir entender o que que é um investidor anjo, como é que funciona, para onde que você vai. E a partir do momento que você se acopla a um ecossistema, você com certeza vai poder, eh tangibilizar, né, e visualizar e ver isso acontecer, testemunhar tudo que a gente está falando até agora. Cara, assim, todo empresário tradicional, ele deve assim, é uma cultura, né, mas ele deveria se tornar um anjo investidor. Não, com certeza, com Por certeza. meio por quê? Por 2 motivos. Primeiro que o investimento anjo, ele agrega o smart money, então ele agrega o capital financeiro, que muitas vezes o empresário e nós estamos falando de, às vezes, muito pouco dinheiro para entrar no ecossistema, né, cara. Perde Exatamente. investimento, então você pode colocar só um pezinho, testar, Ter eh, experiência, e pode tangibilizar, muitas vezes você entrar como um conselheiro da empresa. que é uma puta de uma Então virar um experiência. mentor, "Ah, pô, eu não tenho grana agora, porque eu tô com outros investimentos", se torna um mentor, porque a sua experiência de Experiência, vida vai ser o a smart, sabedoria que ele tem, que né. muitas vezes é o melhor do que o nesse ecossistema, o smart tem maior muitas vezes maior que valor que o Que o money propriamente capital. dito. Sim, o capital intelectual é E 1000 vezes então mais. nesse contexto, ele adquirir essa cultura de ser investidor anjo, sentar numa cadeira de investidor, olhar as empresas primeiro pelo um outro ponto de vista. Uhum, Começa é uma prática que geralmente a gente não faz como uma empresa tradicional. Sentar na cadeira de fora da empresa e olhar e de fora estrategicamente, que já uhum, é uma cultura diferente. Cadeira de investidor não é cadeira de dono de empresa. Você olha de fora, é um outro ponto de vista, que é a vista de um ponto. Então você hum. consegue ter uma percepção diferente de quando você está imerso na operação. Não, 1000 vezes. Segundo, você vai olhar as startups, que são empresas que embarcam tecnologia, inteligência artificial, que têm uma cultura mais agressiva, que já conversa com esse novo momento, que às vezes quem é tradicional não consegue chamar. Cara, a gente que está uma idade, às vezes, não avançada em si, mas às vezes a gente não consegue pensar como um cara que está começando agora. Às vezes um filho nosso de 10 anos de idade, ele já pensa diferente que a gente, não pensa? Sim, ele nasce dentro da tecnologia, é diferente, né, é outra E geração, outra geração, é né. tecnologia, é forma de pensar o mundo. Então, as startups, ele estando naquele meio, ele vai começar a entender aquela forma de pensar. E naquele momento que ele entender, você imagina que ele jogar essa experiência toda dentro da empresa dele, o que que não vai virar? Realmente é uma bazuca, como você diz, É uma é bazuca. uma bazuca. Eu vejo os caras falam assim, acho que um dinossauro quando ele acorda, sabe? A gurizada Assusta, porque geralmente o empresário tradicional, cara, ele é uma máquina, né, velho? Porque ele passou essa economia tradicional é só para cara brabo, né? Então imagina um cara desse com a cabeça um pouco mais fluida, Rogério. Olha que interessante. Então o caminho de venture é. capital, de investimento anjo, pessoalmente eu acho que é a melhor porta de entrada para entender equity e consequentemente a nova Com forma de certeza, porque pensar vai ver a por dentro, economia. porque vai ver por dentro, vai ver a tangibilidade, vai testemunhar uma startup de 5 anos ser vendida por 200 milhões, vai conhecer a coisa
os KPIs, como é que faz, por que isso, por que daquilo, É, vai, né. cara, Qual que é a necessidade, por que tem que ter governança, por que tem que ter um acordo de sócio, sabe. E aí ele vai e fala: "Puxa", isso é e interessante. é legal que ele pode participar sim de um conselho de uma empresa dessa tecnológica, né, porque ele vai perceber, Deve, né? deve, porque ele vai perceber: "Poxa, é assim que funciona? Pô, eu tenho que fazer isso na minha, eu tenho que trazer a minha para esse jogo", E os né. parceiros estratégicos você descobre dentro, Rogério? Pô, Porque assim, sabe o que que é mais legal é no muito ecossistema, rico, né, o cara? ecossistema é muito Não, o rico. ecossistema, cara, ecossistema é ecossistema, né? Igual a natureza, é um equilíbrio. Você consegue plugar, cara. Você começa a entender que você compartilhar e a economia Hum. do ganha-ganha faz você ser muito maior, cara. Sem Você precisar sair não daquele necessariamente apego. gastar aquele dinheiro, né, Puta, Diego. é muito barata dentro do ecossistema, cara. Você Muito economia, é muita muita economia. economia, você corta caminho com Demais, cara. força, você tendo um bom E os insights que você conselho, pega? né, você vê, empresários, bem-sucedidos ali com sábios, eh eh, entregando tudo que eles sabem, entendeu. Então, Preço, um negócio que valeria ouro, né, valia, cara? poxa, varia, tem gente que paga milhões aí na mentoria, né. No ecossistema Às vezes você você é mentoria tomando da um cafezinho, você todo resolve, dia, né? Todo dia, né? Impressionante a riqueza, né? o ambiente, né. O ambiente. O ambiente muda as Bom, pessoas, o Rogério, ambiente pra eu acho que esse assunto cara, sim, equity, eu sempre penso assim, equity é um assunto que é quando é consciência, não é uma resposta. Eu tenho pensado assim, a consciência ela não é uma resposta pronta. Ela é uma construção de saber que chega um momento você consegue entender o que de fato é, principalmente esse termo é equity, né? Equity a gente fala, ouve mais, mas é. fala-se muito a pronúncia equity, né? Nesse contexto, eu vou deixar reforçar o convite aqui que o Rogério fez para você. Nós vamos deixar um link aqui da nossa imersão Startups, o caminho para o investimento. E essa startup é para você, empresário da economia tradicional, empresário maduro. Startup não é coisa de guri, né, Rogério? É Não, coisa muito de pelo contrário. empresa, é coisa de mentalidade, na verdade. Não é coisa de tecnologia, de inteligência artificial, é coisa de pensar diferente o mundo que está se tornando. Com certeza. Na Então, verdade é acompanhar o mundo, eu diria já, né, Diego. não, Acompanhar literalmente, o que tá acompanhar o aí no fluxo. fluxo. E nós vamos deixar o link, então clica aqui, coloca lá a imersão que nós vamos mandar para você, não entrar em contato e com certeza fazer uma coisa bem especial, né, Rogério? É isso aí. Diego, então, assim, já encerrando, acho que a gente tem assunto Deixa eu pra de horas, já né, deixa o cara. tua fala aí. Cara, eu diria o seguinte, cara, eh, faturamento é vaidade, pura vaidade, que aí a pessoa tá co né, o empresário tradicional. O lucro é um pouco de sanidade, né, e o equity é a liberdade. Amém. Então, quais vocês vão escolher? A liberdade, a sanidade ou a vaidade? Muito Eu bom, prefiro minha liberdade, eu também. né. E assim, Diego, para finalizar, eu gostaria de falar o seguinte, cara, a gente deve construir uma empresa a gente deve construir uma empresa para ela valer mais do que ela vende, você entendeu? Não está É, ligado ao caixa, não é o né. múltiplo do Então caixa, é né. isso, porque o equity, não é construir caixa, o equity é construir legado. Valores agregados. Exatamente. Então, fica a dica. Tá bom, e minha fala aí para o empresário é: faça sua empresa orientada ao equity, esteja pronto para sua empresa, esteja pronto para o mercado para ser vendida a qualquer momento, porque o dia que você resolver vender, você está pronto. E de repente vender uma empresa no momento certo pode ser a sua melhor escolha. E o propósito de vida às vezes pode mudar. E se mudar, você tem que estar pronto para fazer uma curva também empresarial, transição de carreira, o que você Exatamente. definir, porque de fato o sonho é teu. A empresa só foi o meio para construir ele, ela não deve ser o fim. É isso, Beleza? é Então isso. Muito fechamos esse bom. episódio, muito bom. Valeu o bate-papo, espero que tenha contribuído com muita gente. Se você Isso. entendeu um pouco e quer compartilhar, às vezes com seu sócio, né, para ter essa mesmo nível de consciência, manda para ele, nos segue lá nas redes sociais, nos segue também no Instagram da Hyped, tá? A primeira Venture Capital do Mato Grosso do Sul. E Rogério, valeu. Valeu, Obrigado aí, até uma próxima. tamo junto. Grande abraço.